Primeiramente, quando aconteceu os fatos dos assaltos a ônibus, a primeira coisa que a gente fazia era tentar uma paralisações para chamar a atenção a algum órgão, né? Aí, simplesmente, quando eu compareci lá, procurei o sindicato, procurei o Sandro Abad, e ali, prontamente, ele se prontificou a nos ajudar. Aí foi feito reuniões, diversas reuniões com a Força Tarefa, juntamente com a Brigada Militar, e foi aonde a gente acabou diminuindo 90% dos assaltos a transporte coletivo de Porto Alegre. A queda chegou a cerca de 76% comparado com 2016, quando foi criada a Força Tarefa, e o impacto, a nosso ver, é extremamente positivo, porque outrora acontecia um número assim, de roubos a coletivo, principalmente, que era alarmante. É dito que o mesmo indivíduo assaltava o mesmo coletivo mais de 6 vezes durante o dia. Nessa situação lá em 2015, 2016, onde começou o maior número de assalto, o sindicato estava muito desacreditado pela categoria. O sindicato tinha esse problema aí em relação a essa situação de o aumento drástico dos assaltos a ônibus. Então eu comecei a me envolver de manhã, à tarde, à noite, à madrugada, comecei a procurar soluções e comecei a trazer os delegados sindicais para próximo, mostrando para eles, os delegados sindicais e os representantes das empresas, mostrando para eles que a minha intenção, independente se eu estivesse no sindicato ou não, era resolver aquela situação e dar uma solução para aquele problema que persistia. O trabalhador era assaltado na linha X, de manhã, fazia-se uma paralisação, mas à tarde o mesmo assaltante voltava lá e assaltava a mesma linha. Então esse era o maior problema que os delegados sindicais, os representantes das empresas sofriam naquele momento de 2015, 2016. 2016 não só aqui na capital, mas acho que no Brasil inteiro, né? Teve um boom na violência, na insegurança, roubos, e o nosso sistema sofreu muito com isso, né? A questão da crise nacional, e eu me lembro como se fosse hoje, nós tínhamos muitas ocorrências, né? A insatisfação dos nossos clientes, então quando pegavam um ônibus e eram assaltados, não era fácil, principalmente os nossos tripulantes também, né? O motorista e o cobrador. Então volta e meia parava um terminal para solicitar segurança. E foi aí que eu entrei em cena, busquei recursos, fui atrás, tivemos reuniões no Palácio, tivemos reuniões junto a órgãos competentes e buscando aí, junto às empresas, resolver esse problema ou, no mínimo, diminuir. O sindicato, toda a equipe, né, principalmente o Abad, né, que é a pessoa que participa, né, nas reuniões, né, do transporte seguro, é uma pessoa muito ativa, né, o sindicato sempre participando de forma efetiva, trazendo sempre os problemas das tripulações, diretamente aonde está focado, no caso, o maior índice de assaltos, ele já traz para o grupo. E essa determinação dele de trazer e nos expor, isso aí é muito importante, que a gente já consegue trabalhar em pontos específicos. Acredito que o sindicato ele sempre foi protagonista, ele apresentou o problema junto à Polícia Civil, mas ele apresentou o problema e sugestões para a solução. Então isso é importante, você apresentar uma demanda, mas já apresentar possíveis soluções. E o sindicato sempre se colocou à disposição. E quando a gente fala no sindicato aqui, imediatamente já me vem a figura do Abad, que foi realmente protagonista desde o início da criação então da Força Tarefa e também depois que reuniu os esforços necessários para a criação da Delegacia de Polícia. Então o Abad sempre foi o protagonista por parte do sindicato nesse trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de 2 anos. Então a minha intenção junto aos delegados sindicais sempre foi de aproximação, de diálogo e para tentar solucionar qualquer tipo de problema, principalmente esse
que eram os assaltos a ônibus. Acredito que tem uma parte junto da ATP que está por trás disso também, né? Porque nada funciona. Os sindicatos rodoviários com a ATP é um tipo de uma parceria que está dando certo. Esse trabalho, a semente disso iniciou 11 anos atrás, através do Fórum do Transporte Seguro. E ali unimos as forças, as empresas, a polícia, a brigada e o sindicato dos rodoviários. E com reuniões periódicas e com o esforço de todos, a gente foi conseguindo que isso ganhasse força e se tornou uma força-tarefa que iniciou em 2016. E agora nós temos um marco de perpetuar esse trabalho, porque força-tarefa tem dia e hora para terminar. E conseguimos, com o esforço de todos, inaugurar uma delegacia especializada que é inédito no país e várias cidades estão vindo ver o nosso trabalho e os resultados são magníficos. Tivemos inúmeras reuniões com a alta cúpula da polícia, junto com as delegacias, pedindo melhorias e mais efetividade, e a gente sempre foi atendido. Então eu participei também de reuniões, junto com a ABAD, junto com mais outros integrantes da polícia, e foi bem, o retorno foi bem positivo nesse sentido dos assaltos. O fórum, né, ele surgiu em meados de 2008, né, uma necessidade por busca de dias melhores na segurança do transporte público. Dessa necessidade surgiu esse grupo, começou a se reunir mensalmente junto com a Brigada Militar. Até então era somente a Brigada Militar neste grupo conosco, né? Desde então a gente começou a trabalhar para minimizar os impactos no sistema. E tinha já uns números bem expressivos na segurança do transporte público. E era o prende e solta, né? A Brigada fazia o seu trabalho, a gente não tinha um trabalho contínuo junto com a Polícia Civil, por exemplo, né? Que aos poucos a gente fazia uma visita ou outra, né, uma delegacia bem pontual, aí conforme a necessidade ali a delegacia fazia um trabalho legal, outras não faziam, enfim, não tinha um trabalho especializado naquela época. Nós tínhamos medo de trabalhar, né? Teve muitos rodoviários, muitos trabalhadores que estavam na ativa, que hoje estão encostados em benefício por problemas traumáticos, né? Da questão, a pessoa fica com trauma. Mas graças a Deus hoje, desde essa criação da Força Tarefa, tivemos uma enorme qualidade de vida para o trabalhador e também para a população. Então tem que ser elogiável aí a questão das investigações e também a colaboração que o trabalhador que foi assaltado dá. Hoje ele não fica de cara com o bandido, ele vai lá, ele identifica, mas ele é preservado a sua integridade. Então isso também é importante, realização feita por essa Força Tarefa. Janeiro do ano passado sofremos um assalto trabalhando. Logo após o assalto fomos encaminhados à delegacia da Força Tarefa, fomos muito bem atendidos, retornamos lá para fazer alguns reconhecimentos em fotos. Eu, para mim, me sinto muito mais segura sabendo que temos uma delegacia especializada somente para esse ramo, né? Porque antigamente íamos a uma delegacia comum e estávamos junto com outras pessoas, tínhamos que aguardar um tempão, às vezes nervoso, cansado da situação que se passou, né? E assim é bom a gente saber que tem um lugar só especializado para vocês, né? Pra gente, no caso. Hoje tem uma tranquilidade em toda a categoria, pois foi aqui, nesse local, que nós tivemos o primeiro abrigo do rodoviário em uma delegacia constituída diretamente para esse trabalhador. Quando tu pegava um criminoso, não tinha o registro para cometer a ele o assalto, se perdia, então agora não, vai lá e são inúmeros em cima daquele indivíduo, ainda mais com as imagens, né? Com os ônibus que tem as câmeras que conseguem mostrar a imagem, facilita muito. Eu estou gerenciando um grupo do 1º Batalhão, um grupo de 5 servidores que fazem as abordagens, ônibus, lotações, constatou o delito, aí a gente traz para a Força Tarefa para fazer a identificação, a qualificação do elemento. E nessas operações a gente se depara com muitos elementos que cometem um roubo. No dia a dia a gente toma as providências da lei. Quando eles são identificados e depois quando eles são presos, não é 1 ou 2 ou 3 inquéritos que são fechados com o indiciamento deles. São
inúmeros inquéritos. Pode acontecer até 30 inquéritos. Felizmente ou infelizmente, o cara é autor de 30 roubos. Esses 30 inquéritos são remetidos com autoria e é lógico que, havendo somatório de penas, o reflexo no tempo que essa pessoa vai ficar presa é muito significativo. Então essa especialização, ela acaba levando uma repressão qualificada desse tipo de crime. A gente vai continuar mantendo esses indicadores dentro dessa parceria e vamos melhorar bastante. Tem muita coisa vindo de tecnologia e temos certeza que nós vamos ter mais notícias para o nosso usuário. E aí o efeito é que, em última análise, de forma bem pragmática, como o bandido fica sabendo que ali ele vai tomar uma condenação forte, que ele vai ficar segregado mais tempo, ele vai procurar outro tipo de delito para cometer e deixa o rodoviário em paz. Essas ações que vêm sendo realizadas com a delegacia, eu acho que ficam um pouco mais seguras, a gente tem um pouco mais de segurança. Agora a gente trabalha tranquilo, né? Cumpre o horário muito tranquilo ali, que a gente não tem aquele medo que eu comecei, falei lá atrás, que a gente tinha quando as pessoas subiam no ônibus, não se tem mais agora, tem? Então a gente está trabalhando bem descansado. Hoje está muito mais seguro trabalhando no transporte. Aliado a todo esse esforço que é realizado pelos diferentes atores, sobretudo as polícias, os empresários, o sindicato e a sociedade civil organizada, isso fez com que, então, isso desestimulasse os indivíduos que estavam praticando os roubos em coletivos. E o número de roubos, então, ele vem diminuindo mês a mês. Então, hoje ainda nós temos um número importante, nós gostaríamos que nós não tivéssemos nenhum roubo, mas infelizmente o Brasil apresenta, em geral, na segurança pública, uma realidade bastante difícil, mas o roubo em coletivo, eu posso afirmar que não é mais hoje um grande problema na capital e, sem dúvida, a criação dessa força-tarefa da Polícia Civil e também atrelada a outras medidas que foram empregadas no combate ao roubo e transporte coletivo foi um fator fundamental que fez com que hoje a realidade fosse realmente muito melhor. A nossa situação hoje dos rodoviários, nós raramente lembramos de algum assalto, pois a tranquilidade é enorme.